Tragédia dos Andes, 72 dias presos no Inferno Branco, a história real que desafia a humanidade. Antes de começar essa história, eu já te aviso. O que você vai ouvir agora não é apenas um relato de sobrevivência, é um mergulho no limite da mente humana, no frio absoluto, na fome extrema e em decisões que ninguém jamais imagina precisar tomar. Então, se você gosta de histórias reais que parecem saídas de um pesadelo, fique até o final. Se você curte conteúdos sobrenaturais, histórias reais assustadoras e relatos que desafiam a lógica, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque histórias como essa merecem ser conhecidas. Agora, apague as luzes, aumente o volume e venha comigo para o Inferno Branco dos Andes. Era 13 de outubro de 1972. Um avião da Força Aérea Uruguaia decolava de Montevidéu com destino a Santiago, no Chile. A bordo estavam 45 pessoas. A maioria era composta por jovens jogadores de um time de rugby, acompanhados por amigos e familiares. Era para ser apenas uma viagem comum, cheia de risadas, expectativa e planos para um jogo esportivo. Ninguém ali imaginava que aquela seria a última vez que muitos veriam o mundo fora das montanhas. Durante o voo, o clima começou a mudar. Nuvens densas cobriram a Cordilheira dos Andes, uma das regiões mais traiçoeiras do planeta. Por causa da visibilidade quase nula e de um erro de navegação fatal, o piloto acreditou que o avião já havia cruzado as montanhas, quando na verdade ainda estava no meio delas. Minutos depois, o avião começou a descer. O que veio em seguida foi um som ensurdecedor de metal se partindo, gritos, impacto violento e silêncio. A aeronave colidiu diretamente contra uma montanha a mais de 3.600 metros de altitude. As asas foram arrancadas, a cauda se partiu e o restante do avião deslizou como um trenó desgovernado até parar em meio à neve. 12 pessoas morreram instantaneamente. Os sobreviventes estavam feridos, em choque, cercados por um deserto branco infinito. Não havia árvores, não havia animais, não havia qualquer sinal de vida. Apenas montanhas gigantescas, frio extremo e o som do vento cortando como uma lâmina. A temperatura à noite chegava a menos 30 graus. Muitos não tinham casacos adequados. Alguns estavam gravemente feridos, com ossos expostos, hemorragias internas e infecções começando a se espalhar. O avião destruído se tornou o único abrigo possível. Eles fecharam as aberturas com malas, pedaços de metal e tudo o que encontravam. Nos primeiros dias, ainda existia esperança. Um pequeno rádio foi encontrado nos destroços. Por ele, os sobreviventes ouviram que as buscas estavam em andamento. A cada helicóptero que passava ao longe, os corações aceleravam. Eles gritavam, acenavam, queimavam objetos, mas ninguém nos via. Com o passar dos dias, os ferimentos cobraram seu preço. Mais pessoas morreram. O frio não dava trégua. A fome começou a se tornar insuportável. A pouca comida encontrada no avião, alguns chocolates, vinho e pequenos lanches acabou rapidamente. Eles derretiam neve para beber água, mas não havia absolutamente nada para comer. Então, cerca de 2 semanas após o acidente, algo ainda pior aconteceu. Enquanto dormiam, uma avalanche gigantesca desceu da montanha e atingiu diretamente o avião. A neve invadiu o interior da fuselagem, enterrando todos. O escuro foi total. Pessoas gritavam, sufocavam, morriam esmagadas. Quando finalmente conseguiram cavar uma saída, descobriram que mais 8 companheiros haviam morrido. Agora, eles estavam completamente isolados. Dias depois, veio a notícia que destruiu qualquer esperança restante. Pelo rádio, ouviram que as buscas haviam sido oficialmente encerradas. Para o mundo, eles estavam mortos. Foi nesse momento que a realidade mais cruel se impôs. Se quisessem sobreviver, precisariam fazer algo impensável. Sem comida, sem plantas, sem animais, os únicos corpos disponíveis eram os daqueles que já haviam morrido. A decisão não foi tomada de forma impulsiva. Houve longas discussões, choro, orações e conflitos internos. Muitos eram religiosos. Comer carne humana era algo que feria tudo o que acreditavam. Mas a alternativa era clara: morrer. Aos poucos, entenderam aquilo não como um ato de selvageria, mas como um sacrifício involuntário dos mortos, para que os vivos pudessem continuar. Cada pedaço era dividido com respeito. Nada era feito sem dor emocional profunda. Aquilo os assombraria para o resto da vida. Os dias se transformaram em semanas. O tempo parecia congelado, assim como o mundo ao redor. Alguns tinham alucinações. Outros sonhavam com comida, com família, com calor.
O frio nunca cessava. O vento uivava à noite como se a montanha estivesse viva. Após 72 dias presos naquele inferno, 2 deles decidiram tentar o impossível. Fernando Parrado e Roberto Canessa resolveram caminhar pelas montanhas em busca de ajuda. Eles não tinham equipamentos adequados, apenas coragem, desespero e a certeza de que, se ficassem, todos morreriam. Eles caminharam por 10 dias. Subiram montanhas gigantescas, enfrentaram neve profunda, frio extremo e exaustão absoluta. Em vários momentos, acreditaram que não sobreviveriam, até que, finalmente, avistaram sinais de vida. Um camponês chileno os encontrou do outro lado da montanha. Poucos dias depois, helicópteros retornaram aos Andes. Em 22 de dezembro de 1972, 16 sobreviventes foram resgatados. Eles haviam passado 72 dias presos, no local mais hostil possível, enfrentando fome, morte, medo e escolhas que nenhum ser humano deveria ter que fazer. Quando a história veio a público, o mundo ficou chocado. Houve julgamentos, críticas e debates morais. Mas com o tempo, a narrativa mudou. O que restou foi o reconhecimento de uma das maiores histórias de sobrevivência da humanidade. Até hoje, muitos dizem que aquela montanha não era apenas um lugar físico, era um teste psicológico, espiritual e humano. Um lugar onde a linha entre vida e morte desapareceu, onde o instinto falou mais alto, onde a esperança se recusou a morrer. E talvez o mais assustador dessa história não seja o frio, nem a fome, mas a pergunta que ela deixa no ar: o que você faria para sobreviver? Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou dessa história. Seu apoio é fundamental para que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Até o próximo relato. Se tiver coragem.